Olá, crianças! Tudo bem? E aí, animados para mais um momento de nossa aula? Hoje, língua portuguesa, nós estaremos fazendo a correção das atividades de língua portuguesa do volume 1 e do volume 2. Primeiro, começando com o volume 1, e antes quero compartilhar uma tela para conversar um pouquinho com vocês. Então, sempre prepare para a sua aula. Então, seja com lápis, borracha, caderno para fazer algumas anotações de dúvidas e esteja num ambiente adequado, um ambiente tranquilo, um ambiente silencioso, para que você consiga se concentrar e fazer as atividades com mais atenção. E não pode esquecer do nosso livro didático para estar fazendo as correções. Tudo bem? Então, vamos iniciar? Estão todos preparados com os materiais? Então, vamos lá. Volume 1, para compreender o texto, entrevista. Então, vocês leram entrevista na página 50, né? Então, vocês leram essa entrevista de Ziraldo, né? E aí, vocês vão estar respondendo. Já responderam as atividades, vamos fazer a correção dessas atividades. Então, primeiro fique sabendo mais um pouquinho sobre entrevista, vamos rever um pouquinho sobre o que nós já falamos, que a entrevista é uma conversa combinada entre duas pessoas. O entrevistador faz as perguntas ao entrevistado, que geralmente é um especialista no assunto, e para receber informações, opiniões, depoimentos, ou para divulgar ideias, um livro, um filme. E ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio e pela internet, ou publicada em jornais, sites e revistas. Então, qual é o assunto principal da entrevista de Ziraldo? Foi a relação do autor com o desenho, a arte e a literatura infantil? Ou foi a explicação de como a literatura infantil tem se desenvolvido nos últimos anos? Foi a relação do autor com o desenho, a arte e a literatura infantil. Quem marcou essa está correto. Ziraldo sempre desenhou desde sua infância. O que fez começar a escrever? Ele começou a gostar muito de escrever enquanto desenhava os cartoons e as charges. Foi então que criou a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Olha que legal, né? E como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Ao escrever histórias em quadrinhos, percebeu que poderia fazer livros para crianças com sua habilidade de desenhar e de escrever. Se você falou sobre o assunto, mas não foi com essas palavras, não tem problema. Pode deixar as suas palavras certinho, tá? Não precisa apagar, mas eu não escrevi igualzinho a professora, igualzinho está no livro da professora. Não tem problema. Se estiver dentro do assunto que foi perguntado, está correto, tá bom? E se você tem alguma dúvida e queira fazer alguma correção, dá pausa no seu vídeo, copia direitinho para a gente dar continuidade, tá? Então, a número 4, na página 53. Relacione as capas dos livros de Ziraldo citados na entrevista com as informações sobre as personagens principais de cada um deles. O primeiro aqui é a Turma do Pererê. O segundo livro é O Menino Maluquinho. E o terceiro livro é Flix. Então, vamos agora associar para saber qual livro, se é o A, que é a Turma do Pererê, né? Então, é uma cor incomum e muito triste, pois, como é diferente, não se consegue fazer amigos entre as outras cores e não se ajusta em canto algum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras.
em lugar nenhum. Esse corresponde a qual desses livros? Ele é um garoto brincalhão que vive criando redemoinhos, mas não faz maldade a ninguém. É namorado da boneca, uma menina da cidade, e seu melhor amigo é Tininim. Nasceu de uma flor negra e foi adotado como filho pela mãe Jocelina. Então, estamos falando de qual livro? Então, o primeiro aqui nós estamos falando do Fritz. E o outro nós estamos falando da Turma do Pererê. É um menino alegre, agitado, cheio de imaginação e que adora fazer travessuras e maluquices com os amigos. Usa uma panela na cabeça como se fosse um chapéu. Ah, não dá nem para errar, né? É o menino maluquinho. A número 5. Releia a terceira pergunta da entrevista. Quem Ziraldo encontrou em 2015? O que essa pessoa levou para Ziraldo? Em 2015, ele fala lá na entrevista, em 2015, Ziraldo encontrou um avô que, quando era criança, havia lido o livro O Menino Maluquinho. Ele levou o livro que tinha desde a infância para Ziraldo autografar. Seu neto estava junto. Então, foi esse a parte onde o Ziraldo encontrou, quem o Ziraldo encontrou em 2015. O que acontece quando um leitor encontra seu autor da infância? Quando uma pessoa encontra com um autor querido da infância, ela se emociona, se comove, e esse leitor abraça o autor, fica tocado, ou se você escreveu com outras palavras, que ele fica emocionado, ou que ele fica muito alegre, ele fica muito feliz, né, por ter encontrado aquele autor, está correto também, tá bom? Então, na número C, da página 54. Circule no texto a introdução da entrevista. Então, nós vamos lá no texto observar que parte que vocês iriam circular. Olha, é a parte da introdução, onde fala, resume o que Ziraldo, quem é Ziraldo, quantos anos ele tem, o que ele faz. Então, é essa parte que vocês tinham que circular, tá? Então, voltando. Que tipo de informações a introdução traz? Informações sobre a vida do entrevistado ou informações sobre os motivos de se entrevistar Ziraldo? As informações sobre a vida do entrevistado, né? Então, o que marcou a primeira está correto. Para que serve a introdução na entrevista? Contar ao leitor os fatos mais importantes da entrevista? Ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista. Então, isso é muito importante. Escreva o nome do entrevistador e do entrevistado. A entrevistadora foi Marina Vidigal e o entrevistado foi Ziraldo. Por que está escrito crescer antes das perguntas feitas a Ziraldo? Crescer é o nome da revista em que a entrevista foi publicada. Então, sempre vem Crescer na frente, mostrando que é o nome da revista. Em que data foi publicada a entrevista? Dia 7/10/2015. Por que essa informação é importante? Porque até mesmo no que o entrevistado ele fala pode estar relacionado com a data daquela publicação. Aí aqui é uma resposta pessoal, onde você
vai estar elaborando uma pergunta que gostaria de fazer para Ziraldo. Na gramática, página 55, ponto final e ponto de interrogação. Leia os títulos destes livros. Minhas férias, pulo uma linha, parágrafo. Por que só as princesas se dão bem? Escreva aqui. Escreva o número do título que faz uma pergunta. Número 2. Uma afirmação. Número 1. Que você pode observar que é uma afirmativa com um ponto final. E aqui com um ponto de interrogação, uma pergunta. Fique sabendo. Fala aqui um pouquinho mais sobre ponto final e ponto de interrogação. Então, a pontuação utilizada no final da frase indica a intenção de quem fala e ajuda quem lê a entender o texto. Conheça os 2 sinais de pontuação. Então, nós falamos já sobre o ponto final, que ele é usado para indicar o fim de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Exemplos. Gosto de estudar nesta escola. Então, estou afirmando, é uma declaração afirmativa. Hoje não está fazendo muito calor. Então, é uma frase declarativa negativa. O ponto de interrogação, ele é usado para indicar o fim de uma frase interrogativa, isto é, o fim de uma pergunta. Exemplo, quem vai passear nas férias? Então, está fazendo uma pergunta. Você já aprendeu que a entrevista é feita de perguntas e respostas. Agora responda. O ponto de interrogação é usado em que parte da entrevista? É usado nas perguntas. E o ponto final, em que parte da entrevista é usado? É usado nas respostas, porque o entrevistado ele está afirmando o que a pessoa está perguntando a ele. Leia mais um trecho da entrevista do Ziraldo. Pontue a pergunta e a resposta. Crescer. Você já está relançando uma coleção de 26 livros. Acaba de concluir o 7º volume de outra coleção. E tem um programa de TV semanal de literatura infantil, o ABZ do Ziraldo. Tudo isso às vésperas do seu aniversário, de 83 anos de idade. De onde vem tanto fôlego? Então, ponto que vamos colocar aqui no final é de interrogação. E na resposta de Ziraldo, vocês estarão colocando aqui no final o ponto final. Ligue a pergunta à resposta. Para Ziraldo, o que não tem graça? A BZ do Ziraldo, a vida não tem graça sem produzir, ou porque é mais bacana e impactante? É a vida não tem graça sem produzir. Foi o que ele disse lá na entrevista também. Por que Ziraldo diz que está há 7 anos de fazer 90? Porque é mais bacana e impactante. É o que ele também afirma na entrevista dele. Qual é o nome do programa de TV de Ziraldo? ABZ do Ziraldo. Então, vamos. Escreva uma frase para cada ilustração, conforme as indicações. A número 1. A número 2. Observa. E observa a número 3. Agora, a número 1 é para você fazer uma pergunta. E aqui tem uma sugestão, mas tenho certeza que vocês colocaram uma pergunta relacionada a essa imagem aqui, que também vai estar correta. O que essa pintura significa? A número 2
é uma frase, uma declaração afirmativa. Então, é uma frase declarativa afirmativa. Essa moça é muito educada, porque ela está respondendo obrigada. Então, declaração negativa. O homem não vai conseguir levantar o peso. Então, é uma afirmação negativa. Pontue as frases de acordo com a intenção indicada. Eu adoro brincar com minhas bonecas. Então, uma declaração afirmativa. Então, no final, eu tenho um ponto final. Qual é a sua brincadeira preferida? É uma pergunta, o ponto de interrogação. Escreva frases que expresse essas intenções. Fazer uma declaração ou dar uma informação. Que fiz um exemplo para vocês de uma afirmação e uma negação. O Ziraldo é um homem criativo. O menino não gostou do desenho. Então, são duas frases declarativas. Fazer uma pergunta. Ziraldo, você pode autografar o meu livro? Ou, coloquei outra aqui de exemplo, javali é um animal doméstico? Então, coloquei duas perguntas para vocês de sugestão. Descubra a questão, a sequência correta das imagens e complete a frase. Então, aqui eu tenho uma carta, aqui uma cigarra e aqui uma formiga. Então, a formiga escreveu uma carta convidando a cigarra para cantar no inverno, mas a cantora veio para o carnaval. Ficou legal, né? Complete as palavras com a letra R. Então, para completar as palavras com a letra R, vai ficar mar, abrir, calor, rosto, rebuliço, porto, fugido e circo. Leia em voz alta todas as palavras que você formou. O som do R, quando está no final da sílaba, é igual ao som do R quando está em vogais, ou é igual ao som do R quando está no início da palavra? Quando está no início da palavra. Complete. O som do R é forte no final de sílaba. Final de sílaba não é, ó, final porto, abrir, rugido, é diferente, né? O som do R também é forte no início da palavra. Exemplo, relógio, rádio. E aqui o outro, fugir, jogar, esporte, urna, é diferente? Ele também é forte no início e forte no final. Leia as palavras a seguir. Maca, pena, amo, sola, copo, baba, lava, bota. Utilizando as palavras do quadro, escreva palavras acrescentando R no meio ou no final. Como no exemplo aqui, ó. Marca, perna ou penar. Amor ou armo. Solar, corpo, barba ou babar. Lavar ou larva. Botar. Então, observe e corrige a de vocês, tá? Leia as palavras a seguir. Verdura,
portão, barco, genro, melro e honra. O som do R das palavras do grupo 1 é igual ao som do R das palavras do grupo 2? Sim, que aqui no início de sílaba e aqui é no final de sílaba. Antes do R das palavras do grupo 2, há uma consoante ou uma vogal? Uma consoante. Olha lá. Antes do R das palavras do grupo 2. Ó. Há uma consoante ou uma vogal? Há uma consoante. Ó. Ó. Certo? E fim do espetáculo. O espetáculo... Deixa eu chegar aqui. O espetáculo no teatro terminou. Chegou a hora de guardar nos baús os objetos usados em cena. Observe a posição da letra R nas palavras escritas nos baús. No baú marrom, temos a palavra, o R no meio da palavra, no final da sílaba e no início da sílaba. E aqui, no final da sílaba, e aqui no início da sílaba, e aqui no início da sílaba. Então, olha, observe a posição do R nas palavras escritas nos baús. Pinte os desenhos na cor do baú correspondente. Escreva o nome dos objetos de acordo com os baús. Observando, a cadeira é no baú amarelo. Vassoura, máscaras, penteadeira, besouro e coruja são no amarelo. Então, tem que pintar a coruja, a cadeira, a vassoura, a penteadeira, o besouro de amarelo. O marrom, carroça, carrossel, cachorro, gorro, burro. Então, que tem 2 R's. Então, vai tudo para o baú marrom. Que vem no início, o R no início da palavra, vai para o azul. Remo, rádio, régua. O que está no final vai para o verde. Ventilador, zíper, colher. Então, esse finaliza a atividade do volume 1. Então, agora quero que vocês façam um descanso. Deixa eu voltar aqui. Descanse um pouquinho, vai lá tomar água, vai ao banheiro. Se quiser fazer um lanchinho, dá um tempinho dos 20 minutinhos e volta para a nossa próxima aula, tá bom? Beijos e até agorinha.